Então vamos lá? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Projeto Fluência. Meu nome é Ivan Pedroso, eu sou criador do canal e hoje eu vou falar para você como o nosso cérebro muda, realmente muda, quando nós aprendemos uma nova língua. Antes de começar, queria pedir para você já deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal aqui se você ainda não for inscrito e considerar esse conteúdo interessante para você. Cientistas suecos iniciaram uma pesquisa onde eles selecionaram um grupo de pessoas que estava aprendendo uma nova língua num ritmo bastante acelerado e começaram a analisar continuamente o cérebro delas, ao longo do aprendizado delas. E como é que eles faziam isso? Eles passavam essas pessoas por uma ressonância magnética e começaram a perceber que o cérebro delas estava ficando cada vez maior. Aprender uma nova língua estava fazendo com que o cérebro expandisse, novas conexões fossem criadas e a pessoa tivesse realmente um cérebro maior. Não é legal? Aprender uma língua faz o seu cérebro ficar maior. Similarmente, eles pegaram um outro grupo que estava aprendendo alguma outra coisa que não fosse relacionada a línguas. E eles descobriram que esse outro grupo não teve o cérebro aumentado. Então não basta aprender uma coisa. Se você quer ter um cérebro maior, você precisa aprender uma nova língua. Esse é o primeiro benefício. Aprender uma nova língua faz o seu cérebro fisiologicamente ficar maior. Aprender uma outra língua é bom por uma série de motivos, mas também melhora a sua capacidade cognitiva. Uma outra pesquisa selecionou pessoas monolíngues e um outro grupo de pessoas bilíngues, e eles viram que as pessoas que falam mais de uma língua performam melhor em testes de atenção e testes de concentração. Um outro estudo bastante similar também pegou crianças que estavam aprendendo uma segunda língua e testou elas tanto na infância quanto décadas depois, já com elas crescidas e adultas. E eles viram que essas pessoas que tinham aprendido durante a infância uma segunda língua também performavam melhor em teste de concentração. Além disso, desacelerou o envelhecimento do cérebro, postergou em até 5 anos o aparecimento de Alzheimer e a capacidade cognitiva desses adultos estava intacta. De fato, o cérebro deles estava muito mais saudável pelo fato deles terem aprendido uma língua quando eram crianças. Não é ótimo? Ser bilíngue, trilíngue ou até mesmo poliglota é realmente incrível para o seu cérebro. O que acontece no seu cérebro quando você ouve uma palavra é que ele começa a ouvir os sons em ordem sequencial. Então, esses sons começam a vir para o cérebro e ele tenta adivinhar qual vai ser a palavra que vai ser dita. É mais ou menos como se fosse no Google lá que você digita a sua pesquisa e ele tenta adivinhar o que você quer falar e dá várias sugestões lá para você. Então digamos que eu queira falar a palavra trapaça para você. Quando chegar a primeira sílaba no seu ouvido, seu cérebro vai ficar que nem louco tentando descobrir qual vai ser a palavra que vai ser dita. Tranca, trapo, trapézio, trapaça. Mas o que é realmente interessante é que essas palavras estão em português. Mas se você fala uma segunda língua, o seu cérebro tenta fazer essas adivinhações nas duas línguas, em português e nessa outra língua que você fala. Se você falar 3 línguas, ele vai fazer a mesma coisa com as 3 línguas. Isso é muito processamento para o cérebro, requer muita energia dele, mas realmente te deixa muito mais rápido para fazer essas presunções. O idioma não vai determinar o que você pensa, mas uma coisa muito interessante é que ele pode determinar como você pensa. Vamos pegar um exemplo rápido aqui, a palavra garfo, garfo de talher mesmo. Em espanhol a gente tem essa palavra masculina, el tenedor. Em francês a gente tem essa palavra feminina, la fourchette. Então em espanhol masculino e em francês a gente tem feminino. Um estudo muito legal que fizeram foi perguntar para franceses e para espanhóis como que eles fariam a voz de um desenho animado falando essa palavra. O legal foi ver que os espanhóis, eles fizeram uma voz muito mais grossa, muito mais masculina, porque garfo, el tenedor, em espanhol, é masculino. Enquanto os franceses, eles fizeram uma voz muito mais fina, muito mais afeminada. Você vê, é a mesma palavra, é o mesmo objeto, mas a língua, o idioma, influencia em como a gente pensa neles. Uma outra coisa muito parecida também é o fato de algumas línguas usarem leste e oeste ao invés de esquerda e direita para determinar onde estão as coisas. Então imagina que você pergunta para alguém na rua onde que é a estação de metrô. Ao invés da pessoa falar assim, segue reto e vira à direita, ela vai falar assim, segue reto e vira para leste. Essas pessoas que falam essas línguas, elas têm um conhecimento geográfico muito melhor, um posicionamento muito melhor.
Eu não sei se você sabe disso, mas existem algumas línguas que são tonais. O que quer dizer uma língua tonal? Uma língua é tonal quando, dependendo do tom que você dá para a palavra, o significado dela muda completamente. Por exemplo, mandarim é uma língua tonal. Se eu falar ma, eu estou falando cavalo. Veja que eu estou descendo e subindo. Ma é cavalo. Agora, se eu mantiver o tom reto, ma, isso significa mãe. Então veja só, ma contra ma. A palavra é a mesma, só que eu estou mudando o tom e isso faz o significado dela mudar completamente. E é por isso que é tão difícil para nós, brasileiros, aprendermos uma língua como o mandarim. Não é a dificuldade da língua em si, mas é o fato de a gente não ter conhecimento desse sistema de tons. Foi feito um estudo com pessoas que falavam cantonês, que é um dialeto do mandarim, e pessoas aqui do Ocidente que não tinham conhecimento nenhum desse sistema de tons. E eles perceberam que as pessoas que falavam cantonês, eles tinham um conhecimento musical, mesmo sem nenhum treinamento sobre música, mas eles tinham um conhecimento musical muito mais apurado do que as pessoas aqui do Ocidente que nunca viram tons, simplesmente pelo fato da língua deles ser tonal. Não é interessante isso? Resumindo, as línguas são fantásticas para o nosso cérebro. Ela faz com que ele fique maior, literalmente maior, retarda o aparecimento de doenças como Alzheimer e demência e também influencia como nós pensamos. Se você gostou desse vídeo, já me deixa o like, escreve aqui nos comentários e a gente se vê na próxima semana.